Canal Arte Studios está aqui no Teatro Guaíra, Curitiba, cobrindo a estreia da peça A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Bom, a gente está aqui com o diretor Paulo Biscaia Filho. Boa noite, Paulo Biscaia. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Bom, como é que está essa expectativa para essa reestreia dessa peça que já rodou aí, né, São Paulo, com lotas esgotadas, né, Curitiba também, que já é sucesso, e hoje está reestreando aqui, né? A gente teve já 3 temporadas super cheias, uma em Curitiba, 2 em São Paulo. A peça está tendo uma carreira ótima e agora a gente está voltando para a nossa cidade natal, Curitiba, reestreando a peça aqui no Teatro Guaíra. E estamos esperando o público chegar, a peça está quase pronta para abrir as portas aí. Vigor Mortis é a companhia que tem a característica do teatro Guinot, né, teatro de terror. Essa peça agora, vocês estão fazendo homenagem ao poeta Luquete. Então, o trabalho da Vigor Mortis, que já tem quase 20 anos, tem como foco a estético o teatro de Ranguignol, que é o teatro de horror de Paris, que funcionou, né, no início do final do século XIX, até a segunda metade do século XX, e daí a partir disso a gente encontra várias coisas que encontram tangência, e a obra do escritor Rubens Francisco Luquete, que é escritor, roteirista, ele é roteirista de alguns dos principais filmes do José Mujica Marins, fez uma quantidade gigantesca de contos, romances, histórias em quadrinho, e todas dentro do universo fantástico, do universo pulp, de policial noir, de ficção científica, de horror, que dialogam diretamente com o que a Vigor Mortis faz. Então, quando a gente foi até o nosso mestre Luquete, a gente tinha uma pessoa que já produz há muito tempo aquilo que a Vigor Mortis vem produzindo agora. Então, esse casamento foi bastante orgânico. O Morgue, muita gente pedia para fazer, eu achava que não tinha que fazer, mas aí a gente acabou fazendo e foi uma experiência legal. Daí depois a gente teve outras peças no meio e apenas o Nervo Prendendo Zero, que foi anos depois, que daí acabou entrando como um segundo longa-metragem adaptado de peça. Agora daí eu fiz um outro filme que não tem nada a ver com as peças, que é uma coprodução com os Estados Unidos. Olha, vem filme novo aí, pode contar pra gente aí. Na verdade é uma produção americana que tem participação da Vigor Mortis, que deve estrear comercialmente em junho, se chama Virgens Acorrentadas, Virgin Cheerleaders in Chains. E daí as coisas vão acontecendo, enfim, conforme a gente acha que a narrativa pode ser bem adaptada para o audiovisual. Então, grande novidade, já vem filme aí, né? Virgens Acorrentadas, será breve, e a peça que estreia hoje aqui no Guaíra. Mas a gente vai fazer aqui em Curitiba até o dia 4 de março, de quinta a domingo. E daí vamos começar outros projetos, a produção de outros projetos na sequência. Bom, a peça estreia hoje, no Piano Comando hoje. Eu pulo aqui em Curitiba para conhecer esta cidade absolutamente cinzenta e por isso mesmo perfeita para histórias no ar, como esta macabra biblioteca do Dr. Luquete, que vai ser um complemento perfeito à sua visita a Curitiba. A gente fica em cartaz aqui no mini auditório do Teatro Guaíra, desde hoje, 15 de fevereiro, até o dia 4 de março, de quinta a sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Então, venham aqui descobrir os mistérios da macabra biblioteca do Dr. Luquete. Canal Arte Studios está aqui com o ator Paulo Rosa, da companhia Vigor Mortis de Curitiba, aqui, que está estreando hoje a peça A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite para vocês, né? Me fala da expectativa hoje dessa peça. É uma peça que ela é muito gostosa de fazer, assim, para mim, para todos nós, né? É uma peça que teve um reconhecimento muito bacana de público. Tivemos 4 indicações ao Troféu Gralha Azul, que é o nosso prêmio local, né, da classe. E é uma peça que, apesar dela ser muito pocket, ela lida bastante com o nosso... A gente tem muito carinho por ela, né? Eu, pelo menos, tenho muito carinho. E como eu estava na produção, no começo dessa peça também, eu estou com o projeto desde o começo, desde que a gente começou lá as captações, a entrevista com o Luquete, né?
Então é uma peça que para mim ela tem um lugar muito especial. Como foi esse processo de criação, né? A gente lida com vários processos de criações diferentes, né? Depende do projeto. Mas esse projeto em específico a gente fez um processo de criação durante. O Paulo Biscaia ele desenhou um roteiro inicial, né? Um argumento, e primeiro a gente leu as obras, a gente leu os livros do Lukács, a gente discutiu sobre os livros e a gente decidiu o que a gente queria incluir. Assim. Então a gente decidiu ficar com os personagens, com alguns arquétipos de personagens. Então aí ele trazia um pedaço da peça. Depois que a gente definiu essa sinopse, ele sempre trazia assim, um pedaço, umas 3, 4 páginas, a gente ensaiava aquilo, improvisava em cima, trabalhava com os roteiros, aí ele levava para casa, retrabalhava de acordo com o que a gente tinha modificado no ensaio, aquilo que a gente já definiu para os próximos, e assim ia. Então a cada semana, a cada 4 dias a gente tinha 3, 4, 5 páginas novas de texto, né? Mas foi um processo construído em conjunto, sempre nesse jogo. O Biscaia trazia o material bruto, a gente levava para a sala de ensaio, ensaiava, trabalhava, ele voltava, relapidava, trazia mais coisa. Então foi um processo em conjunto, né? Com os 5 atores trabalhando, e o Biscaia, e aí o nosso figurinista, maquiadora, o iluminador e a cenógrafa também dando inputs, ajudando, estando nos ensaios. Foi um processo coletivo mesmo. Né? Me fala um pouco sobre o personagem também na peça. O meu personagem, na verdade, eu sou 5. Olha, 5 personagens. Interessante. Porque eu era só produtor. Então a gente estava conversando, eu e o Biscaia estávamos conversando um dia, eu falei, nossa, eu tô com muita saudade do palco. Ele falou, eu também, eu brinquei com ele, assim, eu conheço o diretor da Vigor Mortis, que vai fazer uma peça nova. E aí ele falou assim, eu vou colocar uma peça, um personagem para mim e um para você, pra gente brincar. E aí nisso entrou o primeiro personagem, que inclusive é esse que eu tô com o figurino agora, que é o amante. Assim. Então ele precisava de alguém para entrar em cena, para ser o amante da Ellen Zola. E aí nisso já teve um outro personagem que entrou, que eu não vou falar todos eles para não dar spoiler. Né? Pra galera vir, se contar tudo também, a galera não vem. Vamos ver se a gente consegue atrair a galera também. E aí entrou mais um, então no final eu fiz 5 personagens, desde do Lanterninha, que recebe as pessoas no começo da peça, o amante e os outros 3 que aparecem. Então eles são elementos para dar às vezes um twistzinho aqui, às vezes para dar uma saída mais cômica ali, e aí então eu faço esses personagens. Foi um trabalho bem intenso, porque é uma peça, foi um projeto muito grande, né? Era um projeto que incluía um mini documentário do Lukács, que nós já está até no Vimeo, né? Onde vendo. Está disponível gratuitamente no Vimeo, pelo canal da Vigor Mortis. Tinha um curta-metragem também que a gente fez. A peça propriamente dita, e ainda tinha uma história em quadrinhos que deve estar dentro de algum lugar. Dentro de algum lugar. É um tubinho que a Michelle me deu, eu deixei ali no Porque se faz depois. Porque elas não são numeradas, né? Cara, eu não sei, Rosa, não prestei atenção. Escolha na frente. meia preta com sapato marrom. Uma meia preta. Se chegarem nesse nível de detalhe Fica. que a gente tá com. Figurinista. Não deixarei. Não passarás. Não passarás. Passarinho. Bom, o canal Arte Tudo está aqui com a atriz Michelle Rodrigues, que está estreando hoje da Vigor Mortis, né? Já diretamente do Teatro Guaíra, Curitiba aqui, na macabra biblioteca do Lukács, né? A gente está com uma expectativa muito legal, que essa peça a gente fez já 2 vezes, 2 temporadas em Curitiba, 2 temporadas em São Paulo, e agora a gente retorna com uma temporada um pouquinho mais prolongada, porque muita gente não conseguiu ver ainda aqui. Tem produções esgotadas, Feliz Espere em São Paulo, né? Sim, exatamente. Aqui na última apresentação da primeira temporada, voltou uma casa inteira embora, infelizmente, mas a gente está retornando aqui nessa casa, que é o Guaíra, que é... A personagem Ellen Zola, né? Ellen Zola é um personagem com muito suspense. Tem muito romance, ela é uma personagem muito sedutora, ela às vezes consegue o que quer com a sedução dela.
É uma femme fatale, assim, que já vem dos quadrinhos do próprio Rubens Francisco Luchetti, que tinha essa personagem. Então ela permeia esse ambiente, mas ela tem muita coisa pra mostrar. Venham se divertir, é isso que a gente quer. A gente fez isso aqui pra vocês e a gente quer que vocês venham, a gente quer que vocês visitem a gente e venham curtir toda essa loucura que é a macabra biblioteca do Dr. Luchetti. Bom, Canal de Tudo tá com o ator da Quando Ficou Morte, Ed Canedo, né, que tá achando a peça hoje, né, a macabra biblioteca do Luchetti, né? Você faz o detetive, boa noite, Ed. A gente teve várias temporadas aí, 2 em São Paulo, 2 em Curitiba, e a gente tá voltando para uma nova temporada agora, com uma expectativa muito legal aí, que a gente vai estar 3 semanas, de quinta a domingo, sempre às 9 horas. Bom, fala um pouco desse personagem, desse detetive aí, que Essa sem peça spoiler. tem vários mistérios, né? O John Clayton é um detetive, ele já foi da polícia, ele é um detetive que tá assim, meio que em busca de quem ele é, assim. E durante o espetáculo coisas vão acontecendo, ele tem um passado aí meio trágico e misterioso, que é revelado no final da peça. Ele é o clássico detetive noir, então ele é inspirado nos detetives clássicos do cinema, na época do cinema em preto e branco. Muito interessante. Manja é um poeta do Luchetti, né? Então vocês estão fazendo uma proposta nova, que geralmente é terror que vocês fazem, né? Hoje eles fizeram uma coisa de mistério, suspense, meio quadrinhos, né? É isso? Exatamente, a Vigor Mortis ela trabalha com essa linguagem de quadrinhos, assim, até a nossa interpretação acaba não sendo naturalista. É uma interpretação que vai mais para essa coisa mais expressiva, né, que os quadrinhos trazem, assim. Até essa peça também é um quadrinho. Essa peça aqui, a gente tem uma história em quadrinho também que é baseado num conto do Luchetti, e esses personagens também aparecem nessa história em quadrinho. E também tem 2 filmes, um filme que é baseado também no Luchetti, e tem um filme que é um documentário que é uma entrevista com o criador desses personagens todos aí, que é bem legal. O pai da Pulp Fiction brasileira. O Canal de Tudo está com o autor Kenny Roger, que está estreando hoje aqui a misteriosa biblioteca do Luchetti, né? Que é o vilão aqui vai falar pra gente aqui. Boa noite, Kenny. Boa noite a todos aí. Salve, salve, canal Arte Tudo. Muito obrigado pela entrevista, pela presença e pela vinda diretamente do Rio de Janeiro para acompanhar a macabra biblioteca do Dr. Luchetti aqui em Curitiba. Vamos falar da expectativa dessa reestreia. Peça que já fez sucesso em São Paulo aí, produção esgotada e filas, né? Aqui também em Curitiba, aí no outro teatro aí, e por isso está voltando aqui. E a expectativa é legal porque pra gente, enquanto artista, sempre é legal de estar em cena, né? Porque esse é o lugar do artista. Mas também de ouvir o público, de que eles queriam que a peça voltasse. E tem gente que já assistiu mais de uma vez, já assistiu 2, 3 e que disse que vai vir novamente assistir. Então pra gente é um prazer de estar em cena, mas de ter um trabalho que represente tanto com o público. Bom, fala um pouco desse vilão aí, desse Dr. Zola aí, sem fazer spoiler pra galera vir, né? O Zola é um cientista, o espetáculo se passa em Curitiba na década de 50, mas antes disso ele morava na Alemanha. Então ele fala um pouco em alemão, fala um pouco em brasileiro, se confunde aí nessas transições, tem uma pronúncia forte, né, junto com a língua alemã, e ele tem uma transformação que é muito legal. Vocês estão me vendo agora caracterizado assim, mas durante o espetáculo sofre uma característica diferente na questão da evolução do tempo, do antes e agora. Então, isso aqui tá bem disfarçado por hora. Bom, o Canal de Tudo agradece, que já vai estar em cena agora, né? 3 semanas, curta temporada, dá tempo do Brasil inteiro colar aqui. Exatamente. Então, e acesse todas as redes virtuais aí da Vigor Mortis, Facebook, procure no Vimeo, tem muito material bacana, tem teatro, curta, né? cinema, quadrinho, é uma linguagem de terror, horror, mistério, suspense, romance. Então, come and exhibit. O Canal de Tudo tá com a atriz Carolina Roiten, da Vigor Mortis, está estreando hoje aqui a misteriosa biblioteca do Dr. Neta é uma jornalista policial, ela tem hábitos soturnos, ela é misteriosa, como todos na peça, mas eu acho que ela surpreende muito ao longo da peça. E ela é bem reservada, ela não é uma pessoa de muitos amigos, ela é muito amiga do Clayton, que é o detetive, então ela é uma personagem que ela aos poucos vai se revelando. Gente, venham porque é diversão garantida, vocês vão curtir. É terror, é suspense, é romance, de tudo um pouco e num universo muito bem criado
do nosso mestre Luchetti, pelas mãos do Paulo Biscaia, que vocês já conhecem, né? Então, estamos esperando vocês, vem pra cá. Canal Arte Tudo está com a Torgui Almeida, que está daqui a pouquinho aqui, a macabra Biblioteca do Dr. Gese. A expectativa é bem grande, assim, porque é um espetáculo que fez bastante sucesso em São Paulo, bastante sucesso em Curitiba. A gente diz que é uma das peças mais gostosas e queridas da Vigor Mortis e que celebrou ano passado os 20 anos da companhia, né? E é um espetáculo muito bacana, que além de atuar, fazer contra-regragem, eu assinei o figurino dessa peça e que eu gosto muito, assim, é um trabalho que... Fala um pouco do seu personagem aí. Eu sou lanterninha, eu recebo as pessoas no começo do espetáculo para ambientar elas dentro desse cinema, quase um cinema dos anos 50, um cinema no ar, onde as pessoas vão se ambientando, e esse é um espetáculo mais intimista. A maioria das referências dessa peça, elas são todas escritas, então era muito complicado a gente conseguir achar essas imagens. A sorte que a gente tem é que o Luchetti, ele faz umas seleções de imagens dos livros dele, que são esses livros de literatura pulp, são livros baratos, com capas bem chamativas, então eu fui buscar nas capas pulp e também na cronologia da moda dentro da década de 50, final dos anos 50, esse período pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a gente trouxe essas cores para o espetáculo, que são cores bem vibrantes, são cores que trazem essa estética de cinema noir, mas trazem também essa estética do pulp fiction que tem toda essa cor, o colorido, o amarelo, o vermelho, o roxo. Falando em colorido, você é ator, você é figurinista também, né? Uma peça passada daqui de 50, como é que é isso? É um figurino bem específico, né? Interessante, desafio fazer isso, né? A gente teve que pesquisar muito, tanto na cronologia da moda, as peças que a gente poderia fazer, como também os tecidos que a gente poderia usar, né? Porque nessa década existia uma gama de tecidos que eram usados pelas pessoas e dentro do espetáculo tentar trazer isso para cada personagem, né? A gente tem, por exemplo, o Dr. Zola, que ele é um personagem que tem muito do fetiche, e o fetiche começa nos anos 90, final dos anos 80. Então a gente vem e traz o couro, traz o preto, o vermelho, os metais, e aí a gente vem misturando as décadas para conseguir trabalhar dentro dos anos 50, mas conseguir dar essa característica para o espetáculo, né? Essa característica das obras do Luchetti, que tem essa potência do terror, né? Fascinante.